parte de Jesus, que interessa mais a todos nós, não é? É o grande aniversariante. Porque é muito interessante que no Natal a gente pede presente, quer dar presente, mas na verdade o grande aniversariante é nosso Senhor. E o que dar a Ele? O que, se fosse possível, a gente estar diante dele, parabenizando pelo aniversário, o que que a gente daria a Jesus, né? Porque quando a gente vai a algum aniversário, a gente leva um presente, né? A gente não pede presente para o aniversariante. E no Natal não deve ser diferente. Vamos pensar, eu acho que o melhor presente que a gente poderia dar está dentro de nós, nosso coração. Então, naquele momento de reflexão, junto com a família, as festividades, troca de presente, depois tiremos 2 minutinhos, vá até o seu quarto e ofereça o coraçãozinho a ele de presente, não é? Então, essa é a nossa primeira recomendação na tarde e para vocês aí no dia. Hoje nós vamos refletir sobre a beleza, a profundidade que é a oração do Pai Nosso. Às vezes a gente nem percebe o quanto é belo, o quanto é profundo essa oração que Jesus deixou para toda a humanidade. Então eu vou ler o texto e depois nós vamos refletir e observar por que Jesus ensinou o Pai Nosso para os apóstolos. Eu vou ler aqui, depois a gente retorna para refletir. Está em São Lucas, capítulo 11. Então, observa. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando ele acabou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E ele lhes disse então: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Então, observe que o Pai Nosso, ele é tão lindo, tão profundo, que às vezes escapa à nossa observação. A primeira coisa é que o Pai Nosso se divide em duas partes. A primeira, quando enaltecemos, quando falamos diretamente a Deus. E a segunda parte fala das nossas necessidades aqui na Terra. É tão belo, tão profundo, que às vezes a gente nem percebe. Mas a primeira coisa, vocês observaram que no texto fala que Jesus estava orando. E quando ele acabou, um dos seus discípulos pediu para que ele ensinasse a orar. É interessante, Jesus orava. Que coisa, né? Será que ele precisava orar? Será que Jesus tinha tinha dúvida do que era necessário fazer? Será que ele às vezes se sentia perdido? Falou, o que que eu devo fazer? O que que eu devo falar? Com quem ele falava? Com quem ele trocava as suas orações? Não é interessante? Então, primeira coisa, Jesus sabia muito bem o que deveria fazer. Ele é perfeito, não tinha dúvida de nada, tinha plena confiança na missão que veio desempenhar na terra. Mas ele orava principalmente para nos dar o exemplo de que nós precisamos estar sempre ligados ao céu,
Que a gente não seja aquele visitante do céu só na hora da dor. Porque quando a gente está sofrendo, a gente ora, a nossa oração vai lá para cima. É na hora da dor, não é? Então, será que a gente visita o céu só quando está chorando, quando está sentindo dor? Assim, a primeira coisa que ele nos ensina é preciso estar ligado constantemente ao céu. Sabe por quê? Porque tudo vem do céu. Todas as decisões que competem à nossa vida íntima, o céu é que resolve, que decide. Se nós temos saúde, o céu é que permitiu. Se nós temos filhos, é o céu que permitiu, né? E é interessante, quando a gente vai passar por uma cirurgia, por exemplo, né? Nós temos dinheiro para pagar, nós temos dinheiro para pagar o melhor cirurgião, o melhor hospital, nós pedimos o melhor enfermeiro, pagamos os melhores remédios, o pós-operatório, a gente está no melhor hospital, mas por que que a gente, mesmo assim a gente reza? Sabe por quê? Porque se o Papai do Céu falar, vem embora, então nós temos que entender, tudo vem do céu. Isso, Pilatos recebeu essa resposta quando ele, diante de Jesus, falou assim: Você não fala nada? Falando para Jesus, na hora ali do julgamento, ele falou assim: Você não sabe que eu tenho o poder de te condenar ou de te libertar? E Jesus responde: Nenhum poder teria sobre mim se o céu não te concedesse. Então veja bem que interessante. Ele era governador naquela época porque o céu permitiu. Porque se o céu, quando eu digo o céu, é a espiritualidade que cuida dos nossos destinos. Então, se o Papai do Céu resolver nos chamar essa noite, então nós teremos que ir, não é? Então vamos ver o Pai Nosso, que estejamos ligados sempre no Pai Nosso, ligados ao céu. Para quê? Para que estejamos sempre ligados ao bem, na hora da alegria, na hora da gratidão, na hora de pedir. E o Pai Nosso, ele vem exatamente atender todas as nossas necessidades na terra e com relação a Deus. Então veja bem, como é o Pai Nosso? Primeira parte, vamos lá. A gente está falando com Deus, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ponto. Ponto. Essa é a primeira parte. Nós estamos falando com Deus, pedindo a Deus, venerando a Deus. Depois vem outra parte. Mas vamos falar dessa primeira parte primeiro. Então, quando Jesus inicia Pai Nosso que estás no céu, veja bem, se Jesus falasse Deus Nosso, ele simplesmente faria uma divisão, porque Deus, os gregos tinham Deus, os romanos tinham Deus, os egípcios tinham Deus, e os próprios judeus tinham deuses. Então, se ele falasse Deus, ele causaria uma divisão. Ó, isso aí é Deus dele. Os gregos têm Deus, os romanos têm Deus, não é? Mas ele fala Pai. Então, o que acontece? Quando ele fala Pai Nosso, ele reúne toda a humanidade. Ou seja, você pode não gostar de mim, mas nós temos um só Pai, nós somos irmãos. Isso é uma coisa muito profunda, não é? Porque se a gente tivesse entendido isso desde o início, olha, não há divisão de raças, não há divisão de religião, é tudo. Nós somos irmãos, nós temos um Pai só.
E aí ele completa: Pai nosso que estás nos céus. Onde é que está Deus? Ah, está no céu. Então, olha a profundidade com que Jesus diz. Ele está no céu. Então, aqui, se eu olho aqui, eu estou aqui no Brasil, em Minas Gerais, né? Aqui está de dia. Mas à noite eu olho aqui para o céu, eu vejo bilhões aqui de estrelas e tudo. Deus está lá. Pai nosso que está no céu. O japonês, a hora que eu olhar no céu à noite, lá no Japão, vai estar de dia. Ele olha para o céu, bilhões e bilhões e bilhões de estrelas para lá, Deus está lá. Porque a Terra é uma bola. Quem está aqui, o céu é para cá. Quem está aqui, o céu é para cá. O esquimó, que está lá em cima, olha para cima, Deus, nas bilhões e bilhões de galáxias, está lá. Você já imaginou isso? Onde está Deus? E aí vem as igrejas dizendo: Deus está aqui, o nosso Deus é mais forte. Olha, é porque não entendeu. Pai nosso que está no céu. Deus está no universo. Isso não cabe na minha cabeça, cabe na sua. Deus espalhado pelas galáxias infinitas. Então, vamos ficar aqui no nosso mundo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. É interessante ele dizer: santificado seja o vosso nome. É Jesus nos pedindo para ter cuidado com as coisas sagradas. O católico, ele ama, ele acredita na imagem. E a gente tem que respeitar. O evangélico, ele acredita na grandeza e no poder do altar. Vocês vejam, quando o evangélico se dirige ao altar, ele tem o altar como algo sagrado. Então, há lugares santos para o budista, para o hindu, para Maomé, lá os muçulmanos, a Meca é um lugar sagrado. Então, quando Jesus pede para a gente santificar o sagrado, santificado seja o vosso nome, eu fico muito triste quando as pessoas dizem: Ah, Jesus é o cara, Jesus é o meu irmãozão, como se fosse algo muito comum, muito mundano. E não é assim. O sagrado nós temos que respeitar. Nossa Senhora, nossa mãe, nós temos que respeitar. E santificar, ou seja, venerar no sentido de respeito. Veja bem, o espírita, ele não tem imagens, ele não cultua imagens, não tem essa manifestação externa. Mas veja bem o que é respeito. Levanta a mão aí, por favor, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Levanta a mão, deixa eu ver quem tem. Hum. Então, vocês vão entender o que é o respeito. Se o seu evangelho tá velhinho, já está um pouquinho gasto, você põe ele no lixo? Põe? Não? Quem põe ele no lixo? Levanta a mão aí. Ninguém põe, não é? Queima ele, você queima? Vou desocupar isso aqui, vou pôr fogo. Olha que coisa interessante, é apenas um livro, mas a gente tem um profundo respeito, não é? É isso, santificado seja o vosso nome. Respeitar. Eu aprendi uma coisa com Chico Xavier. Eu tive uma convivência com ele de 10 anos. E ele dizia: Nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo respeito, com toda veneração. Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que beleza. Então, assim, nós precisamos entender que precisamos estar ligados ao céu com toda veneração e respeito. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E Jesus usa o termo reino. Por que será? Porque naquela época
As pessoas entendiam muito bem o que significava reino. O reino de Herodes, o reino de Roma, o reino da Grécia, o reino do Egito. E quando ele fala o reino de Deus, é onde a felicidade é plena. Então, Jesus nos ensina a pedir que o reino de Deus chegue até a terra. Mas isso vai depender de quê? Da seguinte frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui na terra, será que a gente faz a vontade do Pai? Como a gente, né, Cristina? De vez em quando, né? Porque se fosse feita a vontade de Deus na terra, não haveria guerras, não haveria crimes, não haveria inimigos, né? Então, ainda é feita a vontade do homem aqui na terra. E na oração, Jesus nos ensina para pedir que a vontade do Pai seja feita aqui, assim como ela já é feita no céu. Porque lá sim, lá é feita a vontade de Deus, né? Então veja bem a beleza que é, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, com respeito, com veneração, não é? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ponto. Pronto. Essa foi a primeira parte. Entenderam? Tudo bem aí? Tá certo? Então, agora nós vamos para a segunda parte. Agora você vai observar o quanto que essa oração é perfeita, profunda, porque na segunda parte ele vai falar das coisas necessárias, humanas, de nós que vivemos aqui na Terra. Veja bem, ó. E aí ele começa: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Interessante Jesus falar o pão nosso de cada dia. O pão simboliza todas as nossas necessidades: a roupa, o carro, o remédio, o aluguel, a educação dos filhos. Então, a gente pede a Deus o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, para não faltar. Então, que não nos falte o emprego, que não nos falte o pão de cada dia, porque quando o desemprego chega, quando não temos dinheiro para pagar a energia, quando não temos dinheiro para pagar o aluguel. Então, na oração, a gente suplica a Deus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é interessante ele falar no pão nosso de cada dia. Por que que ele não falou, né? O pão nosso do ano inteiro, o pão nosso da minha vida inteira, não falta, não. Talvez seja para não despertar em nós a ambição, a ganância. Então, que a gente peça o pão de cada dia, para não faltar. Porque se a gente tem o pão, o símbolo das nossas necessidades, aí já fica tudo em paz. Se você tem dinheiro para sobreviver, para comprar sua roupa, para comprar o remédio, já está bom, né? Mas tem gente que acumula tanto, tem tanto pão, que nem o tataraneto dele vai comer tanto pão, né? E quer mais, e quer mais, e tá juntando, e tá juntando. A gente não quer o pão de cada dia, a gente quer ser o dono da padaria, de todas as padarias da cidade. Então, sabe? E Jesus está ensinando só o pão de cada dia. Agora, precisamos lembrar que em outra oportunidade Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Há um outro pão aí, o pão espiritual. A alma não se alimenta das coisas da matéria. A alma, nossa, não se alimenta de carro, de mansão, de fazendas, de dólar. A nossa alma se alimenta de amor.
Por isso que às vezes, mesmo tendo tudo, a pessoa se sente vazia, falta amor. Então que a gente, Jesus ensina, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha que beleza, né? E aí ele sabendo que ele sabia que a gente não ia se ofender, não ia machucar ninguém, não ia ter guerra, não ia ter nada. O que que ele pede? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoando. Então já pensou eu falando com Deus, Senhor, perdoe minhas ofensas, assim como eu estou perdoando, tá bom? Ó, será que eu estou perdoando? E é interessante também a gente observar que o perdão é a virtude mais difícil de se conquistar. Porque a caridade, como eu vi aí a Cristina falando, de fazer a cesta, de preparar presente, isso é coisa fácil. A gente faz com prazer, faz com alegria. Você tem dinheiro, vai lá e compra a cesta, dá pronto, dá um presente. Agora o perdão é complicado. Por quê? Porque o perdão, para a gente desenvolver o perdão, é a hora que eu fui machucado, é a hora que eu fui, né, prejudicado, que eu fui agredido. E é nessa hora que eu preciso dar o perdão. Eu até costumo dizer, brincar, né, que quando a gente vem aqui para a Terra, os espíritos, né, Deus, Jesus, a espiritualidade, nos dá uma caixa cheinha de perdão. Aí fala assim: olha, você vai lá para a terra, distribua o perdão, tá? E essa caixa aí tá cheia de perdão. Pode dar perdão à vontade. E quando as pessoas nos pedem perdão, a gente não dou e fecha a caixa. Não dou de jeito nenhum. Dá o perdão. O que que você vai fazer com esse monte de perdão aí? Não, não dou o perdão de jeito nenhum. Não perdoo. E a gente volta lá para cima com a caixa cheia de perdão. Para que você trouxe isso de volta? Né? Então, o perdão é esse grande desafio. E entender também que o perdão ele é relativo no sentido de que perdoar não significa trazer a pessoa para perto de novo, colocar ela na empresa que ela às vezes desviou algum dinheiro, perdoar quando houve agressão à mulher, à criança, vocês sabem do que eu estou falando, agredir a intimidade de uma criança. Então, perdoar não significa trazer a pessoa para perto, porque pode ser que ela vá fazer de novo. Então, o que significa o perdão? O perdão, conforme está aí no seu evangelho, que você tem lá na sua casa, perdoar é o quê? Não querer se vingar. Primeira coisa. Você quer se vingar dele? Não, não quer. Não guardar mágoa. E terceiro, não desejar o mal. São fases do perdão, certo? Então, às vezes, a gente vai pedir perdão a Deus e fala, Senhor, mas eu odeio minha sogra. Aquele chefe, meu Deus, se eu pudesse, eu matava aquele chefe meu, não é? Mas eu peço perdão para o Senhor. Então, o perdão, ele é um desafio para todos nós, muito, muito. Mas como conquistar essa virtude tão bonita? Começar com as coisas pequenas, com as coisas do dia a dia, sabe? Ah, releva, esquece. O que que tem? Vira a página, sabe? Não dá importância para pequenas coisas, não. Não estraga um dia. Às vezes, por exemplo, a família sai para um final de semana, e às vezes por causa de uma coisinha à toa, estraga o fim de semana, sabe?
porque às vezes esqueceu alguma coisa, ou faltou alguma coisa. Pô, você não trouxe, eu quero, e começa aquela briga, sabe? Que acaba estragando. Então, o perdão, a falta do perdão, às vezes estraga um dia, uma semana, um mês, um relacionamento. Por não saber perdoar coisas pequenas. O que são as coisas pequenas? Vai alfinetando, 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 sabe? Vai machucando, machucando, machucando. Um dia falou, não aguento mais. Aí acontece aquela famosa gota d'água, né? E às vezes por causa de uma coisinha pequena, a pessoa estoura, fala, mas por causa disso? Não, não é por causa disso. É que o copo d'água foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Aí um dia, por causa de um atraso de 5 minutos, a pessoa estoura. Fala, nossa, mas por causa de 5 minutos está fazendo? Não, não é por causa de 5 minutos. É porque eu já venho aguentando isso há muito tempo. Então, o perdão, ele é necessário no dia a dia. Ele é indispensável no dia a dia, para que haja uma convivência sadia. O perdão pequenininho, porque quando chegar os grandes, a gente já está mais preparado. É muito difícil. Às vezes a pessoa fala: Olha, eu perdoo, mas não quero nem ver pintado de ouro. Aí as pessoas falam: Mas aí não adianta. Adianta sim, adianta. Tem situação, como eu citei, que a pessoa não suporta ver o outro. Então, como é o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então fica longe. Um dia, quem sabe, se eu vê-lo na rua, tudo bem, sabe? Então, assim, o perdão, ele se torna importante nas pequenas coisas para que a gente tenha forças para perdoar as coisas maiores. O pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. Bom, deixa eu ver o horário aqui. Ai. Não nos deixe cair em tentações. O que é a tentação? A tentação é aquilo que ainda é possível eu fazer. Tem brasileiro aí, Cristina? Quem é brasileiro? Que beleza! Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tentação é, por exemplo, vocês mulheres adoram fazer regime, né? Tentação é você estar deitada lá 11 horas da noite, querendo e pensando na geladeira. Ai, meu Deus do céu, eu vou lá. Eu vou lá porque eu não estou aguentando. Isso é uma tentação, né? Por exemplo, se eu chegasse aí na sala com uma bandeja cheia de pão de queijo, o que vocês fariam? Ah, esse pão de queijo, eu quero, eu também quero, né? Tentação é aquilo que ainda é possível fazer. Será que se alguém me oferecer, sei lá, cocaína, eu vou ficar tentado a pegar? Eu não, eu não, acho que nem vocês aí, não, sabe? Então, a tentação é aquilo que ainda eu possa fazer. Quando eu era solteiro, na minha juventude, eu fumei, eu fumava. Eu acho um absurdo pensar que eu já fumei. Você acredita, Cristina? Gente, mas como que pode? Como que eu fumava, né? Então, hoje, será que se alguém me oferecer um cigarro, eu vou fazer o quê? Ai, nossa, que vontade, meu Deus. Eu não. Isso vai me fazer mal ficar perto de quem está fumando. Então, assim, isso já não é uma tentação para mim. Então, eu conheço, né? A gente sabe
as nossas fragilidades. Nós sabemos, não é? Onde está aquele calcanhar de Aquiles. Por isso, a tentação de Jesus, ela é simbólica, ela é para nós. Já pensou? Vamos falar o palavreado lá do Evangelho, o demônio tentando Jesus. Ajoelha-se aos meus pés, eu te darei todo o tesouro do mundo. Já pensou Jesus? Nossa, agora eu vou ficar rico. Meu Deus, será que eu aceito ou não aceito? Não, ela é simbólica, né? Não houve a possibilidade de cair em tentação. Tá? Então, a tentação é aquilo que eu fiz no passado e que ainda é possível fazer. Né? Mas livrai-nos do mal. Por que que Jesus inclui isso? O pedido de livrai-nos do mal. É porque o mal ainda está no mundo. Eu tenho certeza que aqui no Brasil é mais inseguro do que aí, mas aqui no Brasil, nenhuma mulher fica andando aí meia-noite sozinha. É perigoso. É perigoso. Por quê? Porque o mal está ali vigiando. Né? Nem ninguém deixa um celular dentro do carro com os vidros abertos. Eu não sei vocês aí, mas aqui uma mulher não pode deixar uma bolsa dentro do carro com os vidros abertos. Não pode, não pode. Por quê? Porque vão roubar. Não é? O mal está olhando você, o mal está te vigiando. Né? Vocês, principalmente mulheres, que são mais vulneráveis. Né? Mulher é mais frágil, andar por lugares perigosos, escuros, isso é perigoso. Por quê? Porque o mal está ali, o mal está te vigiando. Então, o mal, ele está de olho na gente. Ele é perigoso. Outro dia, um amigo meu chegou no centro, aqui, né, que a gente participa, e aí ele falou assim: ele chegou de bicicleta, eu estava lá na porta, e hoje não é bicicleta mais, né, é bike. O bike aí de vocês aí dos Estados Unidos. Nós aqui em Minas ainda é bicicleta, né? Aí ele chegou assim na porta do centro, encostou a bicicleta lá, e falou: Ô Jamir, tem água aí? Eu falei: tem, vamos lá na cozinha beber. Aí ele foi deixando a bicicleta lá fora. Aí eu falei: não, põe a bicicleta para dentro. Ele falou: não, os espíritos olham. Eu falei: os espíritos olham e o ladrão leva. Cuidado, né? Os espíritos vão olhar mesmo, mas o ladrão é que vai levar. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Assim, vocês vão sair aí do centro. Eu acabei de sair do centro, eu rezei o Pai Nosso, meu anjo protetor está aqui, então eu posso sair a 200 por hora, não vai ter problema nenhum. Vai. Vai. Vai mesmo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E isso no corpo e na alma. A gente que sabe das influências espirituais. Vigiar. Quando Jesus fala vigiai, não é orai e vigiai, não. É vigiai e orai. Mas tem muita gente que ora e vigia os outros, né? Não é os outros, não, é a gente. Nós temos que vigiar nós mesmos. Então, para que não venhamos sofrer umas influências negativas. Então, que a gente tenha vigilância na vaidade excessiva, na raiva, na mágoa, desejar o mal. Então, essas coisas, né? Então, vamos repetir, ó. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Amém. Olha, Jesus falou tudo, falou tudo. Como é perfeita a oração. A nossa ligação com o céu, constante, sempre, todas as noites. Ah, mas eu preciso ir no centro, eu preciso rezar que jeito? Ah, eu preciso rezar ajoelhado. Ah, eu preciso rezar de pé. Não, não, porque senão o doente não podia rezar, né? Então, eu tenho que falar na oração. Não, não tem que falar, não. Senão o mudo não podia rezar. Não precisa falar nada. Ah, eu preciso rezar muito. É um terço. Rezar, mas rezar para valer. Não, não precisa não. Não precisa rezar muito, não. O que que Jesus falou? Não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos. Basta a gente dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Obrigado por tudo que eu tenho. Obrigado por tudo que o Senhor me dá. Pronto, já é uma oração. Então, que o Pai Nosso sirva como norte, como uma orientação para nós. Mas se a gente não quiser fazer o Pai Nosso, não tem problema. Não tem. Não há na oração a oração não é matemática. Ela não é, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Não é. A oração e a nossa ligação com o céu é de coração, de sentimento, né? Por isso que Jesus falou: o Pai sabe do que você precisa antes mesmo que eu peça. Mas então, para que pedir, então? Para mostrar a nossa humildade, a nossa veneração, a nossa filiação celestial. Quando a gente se ajoelha, se deita, se senta, não importa. Mas quando eu abro o meu coração, de todo o meu coração a Jesus, pode ficar até em silêncio. Ele escuta, claro que ele escuta, né? Não é? Então, é essa a nossa contribuição da manhã para vocês. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho o seu coraçãozinho e que eu tenho certeza que de hoje em diante a nossa oração do Pai Nosso vai ser diferente, refletindo em cada significado, refletindo no quanto nosso Senhor foi tão, tão é, bondoso em nos orientar de todas as nossas necessidades celestiais e terrenas. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E eu quero desejar um bom Natal para todo mundo, com muita saúde, muitos presentes, muito amor, e que no Natal você receba muito presente. Mas não esqueça de dar aquele presentinho para Jesus, o seu coração, com Para você todo o seu também. amor. Ir Isso. lá para o banheiro, ir lá para o seu quarto, um minutinho. Chega lá, Senhor, meu presente para o Senhor. Eu prometo que o ano que vem eu vou ser mais humilde, mais caridoso, mais bondoso. Esse presente, Senhor, que eu quero te dar. Só isso, não é bom? Muito Obrigada. obrigado. Senhor Jesus, Senhor de nossas vidas, em tuas mãos entregamos nossos pedidos, mas também nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá.
todas as bênçãos, enfim, por nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta casa abençoada, pela espiritualidade amiga que nos abraça, que nos conforta. E assim, Senhor, te rogamos que o Natal seja de amor, de perdão, de esperança e alegria para o ano vindouro. Que o Senhor esteja conosco em cada dia, em cada momento, da alegria ou na dor. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E faremos a tua oração, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Assim seja.